essa plaquinha ali, ó. Titusville. Já estamos ao vivo de novo? Então, gente, a gente teve que dar uma parada porque o celular esquentou. Olha só, a temperatura está alta aqui. O celular esquentou demais, então tá aqui. Mas agora a gente está chegando a Titusville. Titusville. Agora a gente está do lado de cá, do lado do continente. Tem a separação aqui de água e a ilha do lado de lá. Daqui é um lugar excelente para ver lançamentos, inclusive. Então, se alguém quiser vir para cá para assistir algum lançamento, Titusville é um lugar bacana para ver. E ela vai mostra para lá aquele prédio grande que tem ali, é o prédio de montagem de foguetes, né? E esse prédio aqui, o VAB, como eles chamam aqui, é Vehicle Assembly Building. Então ele é um prédio gigantesco. Você vê as plataformas, né? Tem uma plataforma ali, ó, onde você tem aquelas antenas grandes, ali são plataformas de lançamento. Então você consegue ver perfeitamente os lançamentos daqui, né? Com a visão assim aberta, sem nada na frente. Super interessante. E, então essa cidade, ela quase morreu quando parou os voos dos ônibus espaciais. E agora, no retorno, né? Tá aí de novo. Inclusive, hoje, é que não dá para ver direito daqui, mas já deve ter um foguete na plataforma. Porque amanhã, em torno de 2 horas da tarde daqui, vai ter um lançamento de um dos foguetes da SpaceX, o Falcon 9. Está previsto esse lançamento para... Ele deve estar levando satélites da Starlink, inclusive Starlink. É isso que o Brasil está tentando fazer para ter internet para a Amazônia. Starlink é um dos sistemas, né, que é mantido pela SpaceX. E ela deve lançar aí alguns satélites. Acontece, são muitos satélites, de tempos em tempos você tem que repor satélites e assim por diante na constelação. Então, eu acho que já tem um Falcon 9 preparado para ser lançado na 39A, que é a mais da direita aqui. Mas você vê como a cidade aqui, ela já recuperou bem. Eu passei aqui, eu vi primeiro essa cidade desse jeito, né, super movimentada, tal. E aí depois eu vi a decadência da cidade quando parou os ônibus espaciais. E agora eu vejo de novo, né, a ascensão da cidade, tendo os negócios de volta, né? Repare que tem a bandeirinha dos Estados Unidos aqui nos postes, de tempos em tempos aqui nos postes. Aqui não reabriu o shopping ainda. Aqui era um shopping movimentado, ele fechou e agora ainda não reabriu, mas vai reabrir em breve, pelo visto já tem alguma construção lá. Mas você vê, né, que bacana. Tô aqui pensando por que tem as bandeirinhas, que não é comum ter a bandeira não. Pode ser que tenha alguma data aqui em breve. Tem que pensar aqui, eu não sou bom em feriados, lembrar os feriados e tal, mas é possível que tenha algum feriado chegando aqui, né, em maio, final de maio, bom, não sei. Mas você vê que a cidade já melhorou bastante. Daqui a pouco a gente vai chegar no centro histórico de Titusville, que é uma cidade antiga, e tem um centro histórico muito bonitinho, assim, então uns predinhos antigos, tal, bem simpático, né, o centro da cidade aqui, o centro histórico da cidade. Essa avenida, ela entra por aqui, tem muitos funcionários do Kennedy que moram aqui em Titusville. Dá para ver que é pertinho, é confortável realmente morar aqui e trabalhar ali no Kennedy, assim como lá, né, lá em Cocoa Beach, também é pertinho, né? Aqui, ó, já tem umas lojas novas, todo um centro novo aqui, comercial, né, que não tinha antigamente, isso aí foi construído recentemente, né? Mas é importante, o que eu quero dizer com isso aqui, gente, é que a importância de um programa espacial com sentido comercial para trazer desenvolvimento econômico e social para a região do entorno, né, de um centro de lançamento ou de um centro de desenvolvimento, um centro de tecnologia, um centro de pesquisa, dessa forma, dessa natureza. É isso que a gente precisa no Brasil. Por isso que o Ministério de Ciência e Tecnologia, eu vivo incentivando incentivando a criação de novas startups, investimento para as startups agora, que a gente tem o FNDCT liberado, esses recursos de subvenção para empresas são muito importantes, né, porque isso gera emprego, isso gera economia, né, melhora a economia e assim por diante. A gente precisa trabalhar no setor privado para ter
o desenvolvimento de tudo isso. Aqui, ó, novos prédios sendo construídos aqui na direita, prédios de apartamento, né? Então, isso aqui mudou muito e está mudando. Detalhe aqui, High School, do lado esquerdo aqui, ó. Aqui é o Titusville High School. Aqui nos Estados Unidos, eles tratam as escolas públicas de uma forma muito interessante. Aliás, para quem chegou agora aí, nós estamos na segunda parte, que a gente teve que parar um pouco do nosso diário de bordo. Hoje é dia 23 de maio. É uma high school aqui. O que eu quero comentar a respeito disso? Aqui não se considera assim, isso aí é uma escola pública, é responsabilidade do governo só cuidar disso. Não, não. Aqui é o seguinte, você pensa, cada uma dessas pessoas que moram nessa redondeza da escola aqui, existe um imposto específico para a educação. Tem um imposto que você paga da sua casa, etc. E tem um imposto separado para a educação. E esse imposto, ele só vai para as escolas daquela região. Isso é uma coisa interessante. Lógico que tem que haver uma redistribuição quando você tem escolas em bairros mais pobres e bairros mais ricos. Então tem um fundo geral, né, para poder ajudar, para ter uma mais homogeneidade, vamos dizer, na distribuição de recursos nas escolas. Mas, de forma geral, o efeito psicológico que isso causa nos moradores, nos pagadores de impostos, somos nós, é o seguinte: essa escola é minha. Eu estou pagando imposto para essa escola, eu tenho que cuidar dessa escola. A escola não é do governo, a escola é nossa, a escola pública é do público. Então aqui as pessoas cuidam das escolas, as pessoas vão lá, ajudam a cortar grama, ajudam a pintar a escola, ajudam a cuidar da escola. Olha que bonitinho, isso aqui é o centro histórico aqui, né? Você vê essas casinhas todas, são antigas, eles mantêm esse negócio tudo do jeito que era originalmente, né? Porque faz parte do turismo também, né? Então eles mantêm dessa forma. Então você vê, ó, tudo muito bem cuidadinho, né? As casas antigas, tem os negócios aqui, tal, mas isso faz parte de se manter a tradição, a história da região. Voltando à escola, aqui eles têm que cuidar da escola. Fala assim, isso aqui é meu, eu pago imposto para essa escola. Não importa se o meu filho estuda ali ou se não estuda. Isso aqui nós temos que cuidar, é pública. Não é ficar esperando que o governo vai cuidar, ou a pessoa vai lá e picha a escola, achando que é obrigação sempre do governo ficar pintando, repintando a escola. Não, nós temos essa responsabilidade. Então a pessoa vai lá pichar uma escola, está cometendo um crime enorme. Primeiro, porque é um crime de forma normal, porque está degradando aí, depredando o bem público. Segundo, porque é uma escola. Escola é importante, escola todo mundo tem que cuidar, entendeu? Olha o centrinho aqui, ó, né? Mais umas lojinhas aqui, você vê, essa é bem legal. Então, gente, quando você vê esse cuidado que eles têm com as escolas aqui, a gente tem que copiar. Com coisas boas a gente tem que copiar, né, no Brasil. Para os alunos, por exemplo, eu sou aluno de uma universidade pública. Cara, você tem que cuidar da universidade pública, que é paga com dinheiro, né, de todos os contribuintes, e a pessoa está tendo, vamos dizer assim, a benefício de estudar numa universidade pública de graça. A maneira de se responder isso da forma correta é ajudar a manter a escola, né, ajudar a pintar, cuidar da escola, não deixar ninguém depredar, não deixar ninguém ir lá e pichar a sua universidade. É a sua universidade, é a universidade do seu país, é a universidade do seu estado, a universidade pública que está sendo paga com o sacrifício de muita gente, e você está sendo beneficiado em ter aquele curso de graça para a sua vida. Então, tem que cuidar da escola, tem que prestar atenção. Quando entrar alguém ali quiser depredar, fazer alguma coisa, você, como aluno, tem que ir lá e trazer a pessoa para o sério, falar assim, pô, não pode fazer isso aqui é uma universidade para todo mundo. Então é isso, a gente tem que cuidar das nossas coisas, como eles fazem aqui. Eu acho isso muito bacana. Nós acabamos de chegar aqui num parque que tem aqui. O parque é uma área, é um monumento, na verdade, em homenagem a Apolo, a todas as missões da Apolo. E um pouco para frente lá do programa do ônibus espacial também. Vamos dar uma descidinha para olhar isso aí. Eu vou explicar algumas das coisas que estão aqui e para vocês conhecerem aqui. Nós estamos em Titusville, Flórida, do lado do Kennedy Space Center aqui. Vamos ver lá.
pouquinho. Como vocês veem aqui, né, tem uma série de homenagens, nesse caso aqui, nessa parte, ao pessoal da Apollo. Essa aqui, ó, Apollo 17, essa é a mão do Harrison Smith, né? Interessantemente, ele tem a mão igualzinha à minha, né? Se falasse que era a minha mão aqui, dá para acreditar, né? Então, tá aqui, ó, a mão exatamente como a minha, do Harrison Smith, aqui, né? Foi da Apollo. E tem o nome de várias pessoas que trabalharam para essa missão. Isso é bonito aqui. Você vê que tem do pessoal da Grumman, pessoal da NASA, do QSC Fire, da NASA aqui, também outra instalação da NASA, McDonnell Douglas, NASA QSC, né? Então tem uma série de... E esse aqui, né, é o Cooper, né? Então, Cooper tá ali. Esse aqui é o Rusty... Nossa, esse nome aqui é duro de ler, né? Mas esse aqui é da Apollo 9. Rusty Schweikart. Interessante também, mas se olhar... eu não sei se todo astronauta tem a mão no mesmo tamanho, mas a minha mão cabe em todas essas daqui, né? Esse daqui, quem que é? Esse é o Dave Scott. Dave Scott, né, da Gemini 8, da Apollo 9 e da Apollo 15, né? Tá aí, esse aqui tá difícil de ver. Não, esse é pequenininho. Pouca a marca aqui, né? Por que isso acontece, né? Você fala assim, por que esse cara tem a mão muito parecida? Uma das coisas que vocês vão notar é igual você fala assim, vou encontrar um piloto de Fórmula 1 e esse piloto de Fórmula 1 tem 2,15 metros. Isso é muito raro, você não vai encontrar um piloto de Fórmula 1 de 2,15 metros, que não cabe no carro. Aí você vai achar um jogador de basquete de 2,15 metros. Você não vai achar um jogador de basquete do meu tamanho, de 1,68 m, 1,70 m, não tem. Mas astronauta tem muitos, são tudo mais ou menos baixinho, porque é mais confortável dentro da espaçonave. Tem um outro que é alto, né? Tipo o Leland da minha turma, ele era jogador de futebol americano, ele era um dos runners de futebol americano, ele tem 1,80 m mais ou menos, forte pra caramba. Não é um perfil muito comum para astronauta. Tem esse aqui, ó, Bill Pogue, da Skylab 4. Skylab era uma estação espacial, americana, que ficou no espaço durante um tempo, depois foi deorbitada. Esse aqui, ó, Stu Roosa, eu não conheci, né? Stuart, daqui, ó, Apollo 14, né? Tem muitos deles que eu não conheci pessoalmente. Esses daqui eu não conheci nenhum pessoalmente, outros eu conheci. Vamos ver aqui, quem que é o outro aqui, ó. No seu monumento lá em Bauru, você também tem a sua mão, né? No monumento lá em Bauru tem a minha mão. Então, se vocês forem lá em Bauru, a ideia é exatamente a mesma, tá? Então dá pra ver lá o tamanho da minha mão, vou achar ali. E esse aqui é o Sheeran, né? Também, olha só, de novo, para vocês verem aí, né, que não é a mão muito parecida de todos nós aqui, a mão de astronauta. Esse daqui eu conheço, Edgar Mitchell. Edgar Mitchell, ele foi da Apollo 14 aí, né? E então aqui também, ó, de novo, esse aqui tinha a mão maior que a minha, aqui, ó, um pouquinho maior, um pouquinho só, mais próximo aqui. Tem mais aqui, tá do lado aqui, ó, Ken Mattingly, né? Também, esse aqui tem a mão menor do que a minha, esse aqui é o menor aqui. Esse daqui, quem é o Jim McDivitt, da Apollo 9 e o Gemini, talvez 4, né? Apollo 9 aqui, vamos pra frente. Quem é esse aqui? Jim Lovell. Jim Lovell foi o comandante, esse aí é famoso, né? Comandante da Apollo 13, né? Vocês viram o filme. Aqui, ele foi da Apollo 8 e da Apollo 13, né? Olha só, de novo, reparou? Ó, tem aqui primeiro, ó,
Ó. Né? É interessante, né? Isso aí. Eu já tinha notado isso antes, por isso que eu vim mostrar para vocês também. Esse daqui é o Curving. Joe Curving. Skylab 2. Esse aqui da Skylab 3, né? O Luzma. Esse daqui ele ainda, de vez em... eu acho que ele tá vivo ainda. Ele vem, às vezes, no Kennedy aqui participar, né? O Joe tá bem mais velho agora, obviamente. Tem mais aqui, Apollo 13, Fred Hayes. Fredo, esse daqui eu jantei com ele uma vez aqui no Kennedy. Ele foi na Apollo 13 também, Fred Hayes, né? Aqui, ó. Certo? Quem mais desse grupo aqui? Apollo 1, Gus Grissom. O Gus, ele morreu na Apollo 1, né? Ele era um dos tripulantes e, infelizmente, durante um teste, né, ficar para cá por causa do sol, durante um teste que estava sendo feito na Apollo 1, era do lado de lá, no Cabo Canaveral, na plataforma de lançamento. Eu estava fazendo um teste dentro da cápsula real e iniciou um fogo. Ela estava pressurizada com oxigênio puro, oxigênio, e aí o fogo alastrou muito rápido, aquilo travou a porta, eles não conseguiram abrir a porta, os 3 morreram. Então, na Apollo 1, né, foi o Grissom, e eu não vou lembrar dos outros 2, mas foram os que a gente perdeu na Apollo 1. Esse daqui foi da Apollo 15, Irving, né? Deixa eu ver se tem o restante da Apollo 1 aqui também. Esse daqui foi da Skylab, esse eu lembro dele, Owen Garrett, né? Da Skylab 4 aqui também, o Ed Gibson. Esse daqui eu já encontrei com ele. Não é esse aqui não. Esse aqui ele já veio aqui no Kennedy também. Dick Gordon, da Apollo, né? Apollo 12. Apollo 12. Deixa eu ver mais alguns aqui. O Charles Duke estava no Brasil há pouco tempo. Lembra do Charles Duke? Foi lá comigo lá em São Paulo. Ele ainda é a pessoa mais jovem que foi para a Lua, né? Ele ainda é a pessoa mais jovem que foi para a Lua. Ele era o astronauta mais novo, ele ainda está vivo, foi lá em São Paulo outro dia, né? Então, Charles Duke está aqui da Apollo 16, né? Aí, ó, as mãos do Charles Duke aqui também, né? E deixa eu ver aqui também mais algum. Apollo 17, Evans, Ronald Evans, e Apollo 7, né? Então, esse pessoal, grande parte deles já faleceu, então difícil você Walt Cunningham, Apollo 7. Esse aqui é o Mike Collins, isso é da Apollo 11, né? Da Apollo 11, que ele não foi à Lua, ele ficou circulando, né? Então pousaram na Lua, vieram à Lua, foram para a Lua, o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin, né? E ele ficou ao redor da Lua. Aqui o Pete Conrad, né? Também na Apollo 11, Skylab 2, Skylab 2. Vamos ver mais para cá. O Chaffee, Apollo 1, esse foi um dos que morreram, né? Na Apollo 1 também. O Chaffee, e ali o outro, né, que acabou de falar dele ali também, o Grissom, né? Jerry Carr, esse daqui ele vem aqui no Kennedy esse é o Eugene Cernan. Esse aqui ele foi ao Brasil várias vezes, faleceu em 2019. Esse era amigo meu, tá? Esse eu conhecia bem. Lá ele morava ali perto de Houston. Gente boa pra caramba. Esse cara aqui era sensacional. Ele foi da Apollo, aqui, ó, ele foi da Apollo 10 e da Apollo 17. Foi o último pé que deixou ali Lua. O Neil Armstrong pisou, né, a primeira vez, e o Eugene Cernan foi o último que esteve na Lua em 1972, né? Então tá aqui, ó, assinado por ele, né, Eugene Cernan. Saudade dele, um cara muito bacana, assim, muito legal. Esse daqui, Apollo Soyuz, né?
foi quando começou a ter a conexão da Apollo com a Soyuz, são as missões muito importantes. Alan Bean foi no Apollo 12, Skylab 3. Apollo 12, ela teve 2 raios que atingiram o foguete antes da decolagem, você imagina. O Alan Bean, né, ele estava lá e ele é um artista. O Alan Bean, ele é um pintor, tem muitos painéis pintados pelo Alan Bean também, né? Além, obviamente, de ser astronauta, e tinha outra profissão, mas também era um artista, né? O Frank Borman, né, Apollo 8, né, tá aqui no começo lá da história. Aliás, Apollo 10 acabou de fazer aniversário aí também, da Apollo 10, foi o dia 22 de maio, né, quando a Apollo 10 passou do lado da Lua, 16 quilômetros da Lua. Esse cara aqui acho que todo mundo conhece, né? O Neil Armstrong. Tá aqui as mãos do Neil Armstrong. Vamos fazer um teste aqui com as mãos dele, né? Tá aqui, ó. Vou fazer aqui só. Observe. Certo? Tá aí as mãos do Neil Armstrong. E eu conheci, falar nisso, né? Eu conheci o Neil Armstrong, eu encontrei com ele 2 vezes. Ele foi lá no Johnson Space Center, eu tive chance de conversar com ele 2 vezes. Esse daqui eu conheci bastante, né? Ele ainda está vivo. Tá aqui o Buzz Aldrin, né? Veja só, uma coisa interessante, né? Como até o jeito de colocar a mão traz um pouco a personalidade da pessoa. Quer ver? Volta aqui, ó. Esse aqui é o Neil Armstrong. Ele era um cara muito reservado, ele falava muito pouco. Eu conversei com ele uns 2 minutos, né? Assim, eu fiz uma pergunta para ele, foi muito rápido, uns 2 minutos. Ele não falava muito, ele era bem reservado mesmo. Você vê que a mão dele tá aqui, ó. Era só o suficiente para marcar a mão, mas ele não. Agora o Buzz é diferente. O Buzz é um cara assim, bem extrovertido, ele fala pra caramba, tal, então faz isso, faz aquilo. Olha, repara aqui, ó, a profundidade da marca que ele deixou aqui, ó. Tá vendo, ó? Se bobear é o mais profundo de todos, aqui a gente realmente foi pra valer, assim, aqueles caras que vão e faz, né? E aqui o Buzz, uma figura, né? Muito bacana de conversar com ele. Só mostrar mais uma, depois eu vou para aquele ali pra gente ver. Bill Anders, Apollo 8, né? Tá aqui também, essa aqui tem uma mão pequenininha. Deixa eu falar aqui um pouco sobre. Olha, isso aqui é como que é a missão, né, para a Lua. Veja bem. Decola da Terra, né? Não dá para ver. Não dá para ver aí? É ruim de ver, né? É ruim de ver. Dá para ver um pouquinho? Mais ou menos, ó, decola, aqui está a Terra, decola, lift off, decolagem, aí vai, né, entra em órbita da Terra. Aqui tem uma operação que era feita, que tem como essa parte aqui, ó, o módulo lunar, ele ficava na posição invertida, né, justamente essa parte ficava atrás aqui na decolagem, para poder caber no foguete, né, pensa bem, né, o foguete ele não pode ter duas corcovas assim em cima, ele é assim. Então, essa parte ficava atrás. Depois que decolava, era feita uma manobra. Esse daqui ele tinha que sair, fazer 180, voltar, conectar aqui, puxar o módulo lunar. Aí depois, aceleração em volta da Terra e viagem para a Lua. Chegava na Lua, aqui, né, próximo da Lua, em órbita da Lua. Era separado o módulo lunar, ele vem para pouso, né, inteirinho, com os pés e a parte de cima. Enquanto isso, né, essa parte ficava ao redor da Lua. No caso do Apollo 11, por exemplo, pousaram Buzz Aldrin e o Neil Armstrong, e o Collins ficou aqui, circulando. Depois eles decolam só com a parte de cima, os pés ficam lá, conectam aqui, passam para dentro dessa parte, né? E a capsulinha que eles estavam lá na Lua, joga na Lua de novo, volta lá, né? Impacto no chão. E aí retorna com essa parte aqui, retorna, entra na órbita da Terra, aí destaca só a frente, só a cápsula aqui, né? Essa partezinha da frente destaca, e essa parte é jogada, né? Aqui, ó, a parte é jogada, e a partezinha da cápsula cai no splashdown, cai com os paraquedas lá no mar. Aqui, ó, os paraquedas são recuperados, então com um helicóptero. Era assim, e deve ser mais ou menos assim que vai voltar a ser. Essa aqui é uma parte importante, né?
é um cara que eu admirava muito, né? Obviamente eu era criança, eu nem nascido quando ele estava lá, mas pela história dele, presidente Kennedy, que dá o nome ao Kennedy Space Center, né? Olha só, no dia, coincidência? Talvez não, né? Que eu estou trazendo vocês aqui hoje. Olha só, amanhã, no dia 25 de maio, né? No dia 25 de maio, oi? Por isso das bandeiras. No dia 25 de maio, eu tinha pensado nisso, mas eu não sabia que as bandeiras colocavam por isso, mas no dia 25 de maio de 1961, 2 anos antes de eu nascer, né? Praticamente, dia 25 de maio, né? Ele falou isso aqui, né? Na Universidade de Rice, né? E foi um discurso que ele fez tomando a decisão como presidente, né? O presidente tem que tomar, como o próprio presidente Bolsonaro fala, tipo assim, é melhor, em vez de uma indecisão, né? Qualquer decisão, mesmo que você tome uma decisão que não seja completamente correta, mas uma decisão é sempre melhor do que uma indecisão, quando você não sabe o que vai fazer. E o presidente Kennedy, ele tomou uma decisão no começo. Pensa bem a situação. Os russos tinham colocado Sputnik, né, no espaço, em 1957. Depois colocaram o primeiro astronauta, né, o Gagarin, em 1961. E logo depois, então, foi o Alan Shepard daqui para fazer um voo suborbital. Mas ainda precisava fazer um voo orbital para poder igualar, vamos dizer assim, aos russos. E aí eles decidiram, não, a gente não vai só ficar por aqui, a gente vai para a Lua. E foi uma decisão do presidente Kennedy, quando ele falou isso aqui, ó. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Então, traduzindo aqui, eu acho que essa nação deve se comprometer, né, até o final dessa década de 1960, a colocar um homem na Lua e trazer de volta, né? Aqui ele continua, né? In a very real sense, it will not be one man going to the moon. It will be an entire nation, for all of us must work and put him there. Ou seja, isso não é só um homem chegando lá, isso é um trabalho para a nação inteirinha fazer, entendeu? Então, esse trabalho, essa decisão que ele tomou lá, foi extremamente importante para que o programa espacial realmente decolasse, para que realmente pudesse decolar. Então, esse trabalho, essa decisão dele foi essencial para que tudo então começasse a se mover aqui nos Estados Unidos, para que fosse atingido esse objetivo. Então tá aí um cara, né, que a gente tem que tirar o chapéu. Infelizmente, né, ele foi morto, como vocês sabem, com um tiro lá em Dallas, e senão certamente seria um dos maiores líderes da humanidade. Foi, né, uma idade, ele era bem novo, né, era bem mais novo que eu, inclusive, e era o presidente dos Estados Unidos e conseguiu fazer um monte de coisa em pouco tempo. Imagina se ele tivesse mais tempo, tivesse tido mais tempo, né? É uma coisa muito bacana isso aí. Aqui do lado são vários painéis, né, mostrando a parte de engenharia. Você vê todos os cálculos de engenharia. O importante é você ter nada disso é feito sem conhecimento, né? Então a parte de engenharia, a parte dos cálculos, todos que tiveram que ser feitos, o pessoal da mecânica. Aliás, hoje é o dia do mecânico de aviação, né? O pessoal da mecânica. Isso não é um trabalho para uma pessoa só, isso é um trabalho para uma equipe inteira, né? Então aqui toda, de novo, a parte de testes, uma série de testes que foram feitos aqui, né? E depois para recuperar, melhorar os programas, os treinamentos, né? Treinamento que a gente faz como astronauta para poder fazer isso aqui. O primeiro EVA que foi feito, né? Foi o White que fez, né? O astronauta americano, né? Que fez esse primeiro EVA. Então tudo isso vai sendo feito, os desenvolvimentos, o treinamento, eles são usado como corpo de prova, né, para testar. Aqui você vê esse veículo aqui que leva o foguete até a plataforma. Esse daqui, ele é um veículo que anda numa estrada gigantesca. Até hoje ele está lá, né? É um veículo que carrega o foguete para a plataforma. Ele sai lá do prédio de lançamento, aquele que eu mostrei para vocês no começo da live de hoje, e leva para lá, né? Esse daqui é o crawler, como a gente chama. Crawler é tipo criança
como é que chama quando a criança começa... Engatinhando. Engatinhando. O crawler ele anda tão devagar, ele vai, né, mas ele carrega o foguete, ele vai equilibrando o foguete. Esse foguete, né, o Saturno 5, ele tinha 108 metros. 108 metros, imagina isso, o tamanho do foguete. Ele tinha 7,5 milhões de libras de empuxo, né? Agora tem o maior que ele, que é o SLS, que está para ser testado, agora nos próximos meses, que é maior, cerca de 8 milhões de pounds de empuxo, né? Então vai ser maior para ir para a Lua de novo, para ir para Marte e outros lugares. Aqui o estágio final, você vê a sala de controle, a expectativa toda para o lançamento, né? Tudo preparado, tem os controladores de missão, né? Todos ali, e aqui o astronauta indo no último corredor. Aqui olha o pessoal ASG, né? Que é o de suporte de astronauta, é aquele que você entra e ele te ajuda a se amarrar lá dentro, e você confia a vida nele, porque ele fecha a escotilha da espaçonave. Então é bom você confiar nesse pessoal aqui, são muito bons. Aqui a decolagem, né? A decolagem, a Lua lá, então saindo aqui da plataforma de lançamento aqui no Kennedy Space Center. Aqui a separação, você vê enquanto está tudo acontecendo aqui embaixo, né? O pessoal acompanhando. Lá em cima, lembra que eu falei para vocês de como que entra em órbita, e aí essa parte aqui da frente ela sai primeiro e depois ela retorna e conecta com o módulo lunar para tirar ele de lá. Tá vendo a separação aqui? Para fazer a viagem, para sair da Terra e ir para a Lua, tem que fazer essa parte. Depois aqui a primeira, né? Aqui ó, os astronautas pousam, né, e colecionam pedras e colocam a bandeira, né, a bandeira plantada lá nos Estados Unidos. Você vê as bandeiras todas aqui na sala de operações, todo mundo festejando. Lembrando o seguinte, o astronauta, nós somos só a ponta do iceberg. Um astronauta profissional, é nossa responsabilidade conduzir a missão, mas quem realiza realmente a missão é todo esse pessoal, é o pessoal da sala de controle, são os mecânicos, são os cientistas, os engenheiros, os técnicos que montam tudo isso, que faz a coisa funcionar. A gente só é a ponta do iceberg. Aí você fala assim, bom, agora está começando os voos turísticos, tá? Por exemplo, semana que vem vai ter o primeiro turista brasileiro aeroespaço. Existe uma diferença muito grande entre um astronauta profissional e um turista, né? Se morre um astronauta profissional em missão, faz parte do nosso trabalho. Se morre um turista, um passageiro, isso pode detonar o programa como um todo. Então, por isso tem que ter todo esse cuidado. Atrasou? Sim, e precisa ser feito com muito cuidado para não ter um acidente e não perder um turista. O turista treina o quê? 3 dias. Ele é um passageiro ali dentro. Então, você não pode contar com um turista, com um passageiro para pilotar a espaçonave, para resolver qualquer tipo de problema. Mas a gente, como astronauta profissional, tem um treinamento muito grande, né, para resolver qualquer tipo de problema. São muitos anos, às vezes décadas treinando para fazer as coisas funcionarem. Então, essa é a diferença, uma diferença bastante grande entre astronauta profissional e turista espacial. Mas agora vão começar a ter muitos passageiros, turistas espaciais, que vai ser muito bacana para os programas espaciais como um todo, né? E está aqui ó, a águia americana, né? Por que isso daqui? Então, o Neil Armstrong vindo para pousar, né? E ele falou lá com o controle, né? Houston, né? The Eagle has landed, né? A águia pousou, né? Eagle era o nome do módulo lunar aqui, que eles chamavam. Então, ali embaixo, acho que está isso aí. Ele falou lá, ó. Não. Ali o que ele falou quando chegou: That's one small step for man, one giant leap for mankind. Isso é um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade. Foi o que ele falou quando pousou lá, né? E aqui é a bandeira plantada lá, a bandeira tremulando. Por que a bandeira tremula lá na Lua? Lá não tem vento, certo? Que nem aqui está ventando. Você vê as bandeiras aqui, elas estão tremulando. Mas por que lá a bandeira tremula? Porque isso é óbvio, né, gente? Se você pensar, isso aqui é um tecido, ele tem uma parte aqui em cima rígida, mas é um tecido. Então, se você não tem ar, se você pegar qualquer coisa e chacoalhar ela vai ficar vibrando até que a tensão daquele material faça com que ela pare de vibrar. Então, se pegar o metal, por exemplo, se você vibrar, ele vai vibrar um pouquinho só. Você pega uma coisa flexível, mole, como um tecido, ele vai ficar vibrando. Quando você vê a Soyuz chegando para acoplar na estação, parece que ela está
conspiração doidas aí. O homem não foi para a Lua. Mentira, o homem esteve na Lua, né? Vários deles eu já apresentei aqui para vocês. Tem lá a bandeira tremulando. Sim, tinha razão. Vamos dizer assim, a sombra estava dividida. Lógico, o terreno não é plano, que nem uma coisa, ele tem ângulos, então obviamente, né, tem ângulos diferentes. E assim vai, um monte de bobagem que fica inventando aí o pessoal das teorias, das conspirações, né, que às vezes o pessoal inventa essas coisas porque não tem, vamos dizer assim, ou a coragem ou a competência para fazer na realidade. Vamos fazer o sistema ir para lá, para ver? Então é mais fácil inventar bobagem do que fazer funcionar. Então tá aí, gente, dá uma volta geral e ali o símbolo, né, da Apolo, né, com a Lua, a Terra, o símbolo do A de Apolo. E assim vai. Ok, mais para frente aqui um pouquinho, né, tem a foto de outros astronautas aqui. Esse aqui, ó, quase que eu conheci, Alan Shepard. Foi o primeiro americano a fazer um voo suborbital. O pessoal não fala muito disso, que fala assim, geralmente o pessoal considera muito John Glenn, né, como o primeiro, porque ele orbitou na Terra, e o Alan Shepard fez um voo suborbital. Mas para subir num foguete naquela época e fazer um voo suborbital, principalmente considerando que um mês antes dele subir, eles fizeram um teste no foguete, o foguete explodiu, né? E aí ele estava assistindo o teste, o pessoal perguntou para ele, pô, e aí? Né? Explodiu o foguete, ele falou assim, pois é, nós temos bons engenheiros, tenho certeza que daqui a um mês vai estar funcionando. E havia, ou seja, isso significa coragem, determinação em você fazer a coisa pelo seu país. E havia aquela corrida na época que eles queriam que ele decolasse antes do Yuri Gagarin, aí a Rússia conseguiu decolar o Gagarin antes, e então tinha aquela pressa para ele decolar, então tudo isso, e ele topou e foi lá. Tem alguns lances típicos também dele aqui, né, que pô, você esvazia a bexiga antes de voar, mas você toma líquido, não tem como. Aí você está sentado lá, dá vontade de fazer xixi, né? E na época o pessoal não conhecia o traje muito bem, né? E ele falou assim, galera, eu preciso fazer xixi aqui, né? Aí o pessoal, e agora? O que a gente faz? Adia o voo para ele poder fazer? Assim, não. Aí um dos técnicos falou, não, fala para ele soltar aí dentro do traje mesmo. Fala para ele soltar dentro do traje mesmo, que o traje aguenta, né? Então foi um dos lances que aconteceu com ele. Aí eu lembro, tem uma frase interessante do Alan Shepard também. Ele falou assim, let's light this candle, ou seja, vamos acender essa vela aí logo pra gente decolar, né? Pra você ver o estado que ele tava ali, né? Pô, vamos decolar esse negócio. E ele foi, fez é igual os voos que estão sendo feitos agora pela Blue Origin, por exemplo, vai lá, vai fazer um voo suborbital, vai até a margem do espaço ali, empurra a cápsula fica 5, 7 minutos no espaço, dá para sentir um pouco o 0G, depois ela volta e cai de paraquedas. Basicamente o tipo de voo que ele fez lá na época, mas foi muito importante, assim como esses são importantes também para disparar os voos turísticos, esse também foi importante para disparar o programa espacial aqui. E eu quase conheci o Alan Shepard. Eu digo quase pelo seguinte, quando eu fui selecionado como astronauta pela NASA, ele ficou sabendo que ele viu no jornal lá de Monterey, na Califórnia, onde eu fazia o doutorado lá. Ele viu no jornal, o pessoal publicou no jornal da cidade lá, que eu era aluno da universidade dali e tinha sido aprovado, né, como astronauta para a NASA, né? E aí ele ficou sabendo, ele viu no jornal, ele morava ali perto, eu nem sabia que ele morava lá, ele ligou para o comandante da escola, era um almirante lá, ele ligou para o comandante e falou assim, olha, eu quero conhecer esse rapaz. Aí estava tudo certinho, para quando eu voltasse do Brasil, eu ir lá jantar com ele. E ele faleceu, né, naquele período lá. Infelizmente eu não tive chance de conhecer. Tem outros lances bacanas dele também, com questão, depois ele voou, né, na Apolo 14 e ele levou um taco, né, não era bem permitido, mas ele levou um taco para fazer uma jogada de golfe, né, lá na Lua. Então foi o primeiro cara também que fez uma tacada de golfe lá na Lua. Ed White está aqui, da Apolo 1, ele faleceu na Apolo 1 também. Então lembra que era o Chaffee, o Grissom e o Ed White. Os três faleceram na Apolo 1, no fogo, no incêndio da Apolo 1, infelizmente. Mas esse cara, o Ed White, foi o primeiro que fez um EVA, o primeiro americano a fazer uma atividade extraveicular, sair
da cápsula, né, para fazer uma atividade extraveicular. Né? E assim vai. O Swaggart foi da Apollo 13. Você lembra? Ele substituiu na última hora que o cara teve uma suspeita de uma doença comum, assim, né? Measles é o que em português? Não é varíola? Como é que é? Como é que você tem quando é criança? Tá? Ele estava com suspeita daquilo, aí tiraram o cara e ele entrou no lugar, né? O Swaggart, né? Então, tá aí, né? Ele foi da Apollo 13 também. O pessoal vê no filme, nada pra ver. Esse cara aqui, ó, John Young, na minha opinião, um dos maiores astronautas. Cachumba, estão falando. Não era cachumba, você tem quando é criança, tem catapora. Aí, esse aqui, ó, John Young, ele foi da Apollo 10, foi da Apollo 16, da Apollo 10, estariam voando agora, se fosse aqui em 1969, né, estaria voando. E ele também foi do anterior aqui, ó, ele foi da Gemini, né, do Gemini 3, Gemini 10, da Apollo 10, da Apollo 16, e ele fez o primeiro voo do ônibus espacial. O primeiro voo do ônibus espacial, ele que fez o voo de teste. E ele foi meu chefe durante bastante tempo lá no Johnson Space Center. Era um cara extremamente chato, de certo ponto de vista, profissionalmente, sabe, aqueles caras bem, né, ferrenho assim, mas era um cara extremamente competente, que eu respeitava muito, né, eu aprendi muita coisa com ele, com o John Young, né, então ele faleceu, né, infelizmente já faleceu, mas era um cara muito bom de se trabalhar junto, se aprendia muito com ele, tá? Daqui, ó, ele é do meu tamanho, isso eu tenho certeza, porque a gente ficou muito tempo juntos, trabalhando junto nas coisas. Ele foi da Apollo 16, né, como falei, da Apollo 10, né, nesse dia eles estariam ao redor da Lua, né, em 1969, na Apollo 10. Aqui tem outras aqui, esse aqui, o Al Worden, né, ele foi da Apollo 15, né, e o Al Worden também era uma figuraça, ele também faleceu recentemente. Esse daqui eu conhecia bem daqui, né, e esse daqui é interessante, que ele era assim bem toscão, sabe? Ele vinha falar contigo, ele, Barack, bom, ele dava umas pancadas, mas era o jeito dele, né? Gente muito boa. Al Worden também. Eu tenho foto com eles, depois a gente resgata aí na internet, foto minha com o Al Worden aqui, né? Alexei Leonov, né? Esse daqui eram algumas das missões que eram feitas na época de conexão da Shuttle com a Soyuz, por exemplo. Aí começou a trazer, né, essa parte internacional aqui, ó. Então, Apollo Soyuz teste, tá vendo? Então, esse daqui, por isso que ele era parte desse negócio, chamava Apollo Soyuz Test Project, ASTP, né? Então, para fazer as conexões entre os modos. Então, o Leonov participou disso também. Eu não tenho certeza, mas é aqui, ó, Valery Kubasov, eu não, aí já não vou conhecer mais o pessoal, tá? E para lá tem a parte do ônibus espacial, mas eu acho que a gente já falou bastante aqui hoje sobre isso tudo. Eu queria, né, enquanto a gente vê lá a bandeira tremulando ali em cima, a bandeira americana, o que eu queria falar para vocês, então, para quem está acompanhando aí agora, estamos no finalzinho aqui do nosso diário de bordo, muito especial hoje. A gente veio aqui para Titusville, uma cidade ao lado aqui do Kennedy Space Center, que quase morreu essa cidade com a parada dos ônibus espaciais, e agora ela está aí, né, de vez em quando com a economia indo para frente por causa da reaceleração do programa espacial americano, com a SpaceX, com outras empresas trabalhando aqui, né, e a melhoria de toda a região com isso. Então, lá, o programa espacial, a mensagem é o seguinte: o programa espacial gera economia, né, gera desenvolvimento econômico, gera desenvolvimento social, gera conhecimento, gera possibilidades de emprego para muita gente. E é muito bom você ver isso, é isso que a gente quer no nosso Brasil, entendeu? E para aqueles que ainda não conhecem, entre no meu site, né, www.marcospontes.com.br, marcospontes.com.br, tem uma série de informações interessantes lá. Eu também, né, agora, como vocês sabem, eu sou pré-candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo,
Então vamos aí ajudar a divulgar também, isso é importante, né? Mas eu faço questão sempre de trazer esse tipo de conhecimento aqui para vocês, especialmente para os jovens. Como vocês sabem, eu não gosto de usar a palavra bandeira, mas isso é uma coisa que eu tenho defendido há tanto tempo, a importância da educação. Mudou a minha vida, tendo meu pai que era faxineiro, vamos dizer assim, eu cheguei a ser astronauta, ministro, graças à educação. Então a educação é essencial para a gente trazer uma educação de qualidade para os nossos jovens, em que eles saiam da escola como profissionais bem formados. É isso que a escola tem que fazer. Então todo o resto tem que sair um cidadão, né? Um cidadão bem formado, um profissional bem formado. Então é importantíssima a educação, é uma das coisas que certamente vão estar comigo lá no Congresso, se eu tiver essa oportunidade. E também toda a parte de ciência, tecnologia, startups, empreendedorismo, ajudar as nossas empresas a terem um ambiente de negócio favorável no Brasil. Lógico que aqueles que também compartilham comigo o fato de serem militares, então nós temos as nossas demandas, nossas polícias militares, bombeiros também, toda a parte de aviação no Brasil precisa tomar um cuidado muito especial com a nossa aviação. Então tem muita coisa importante e boa para se fazer no Congresso, tá bom, gente? Então um grande abraço a vocês, vejo vocês amanhã em mais um Diário de Bordo. Não se esqueça de se inscrever aí no Instagram, eu espero que o Instagram resolva o problema aí que tinha, continuem a testar esse problema que eu falei ontem. Se você não sabe sobre isso, dá uma olhadinha no de ontem que você vai saber. Então eu espero que resolva esse problema rápido aí no Instagram. Também siga lá no Facebook, no YouTube, né? No LinkedIn, também tem o LinkedIn, no Twitter. Então tem bastante aí redes sociais para seguir, eu vou colocar bastante informação para vocês. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês apreciem e que vocês utilizem essas informações para vamos dizer assim, para melhorar a sua carreira, para ter sucesso na vida. Tá bom, gente? Então um abraço aí, não se esqueça lá, marcospontes.com.br, entra lá para ver. Tchau, tchau, vejo vocês amanhã.